Magomed Ankalaev e Johnny Walker se enfrentaram na luta principal da primeira edição do UFC desse ano de 2024 e quem venceu não foi o brasileiro. Infelizmente, quem venceu no segundo round por nocaute foi o Magomed Ankalaev. É sobre essa luta que eu vou falar aqui agora, mas antes de começar, só confere se você está inscrito aqui no canal. Se não tiver, clica em inscrever-se, ativa o sininho. Tem muito UFC pela frente esse ano, UFC 300, então vale a pena você se inscrever, afinal de contas também é de graça, né? Então, vamos lá falar sobre essa luta. O Magomed Ankalaev acabou vencendo, como eu disse. Ele é um candidato, um forte candidato a disputar o cinturão muito em breve. Nas bolsas de apostas, como eu já trouxe em vídeos anteriores, ele é o grande favorito para terminar o ano como campeão, então estão botando muita fé nesse cara. Muita gente estava achando que o Johnny Walker poderia vencer essa luta, né? E realmente poderia, porque ele tem um grande poder de nocaute e vem golpe de tudo que é lado, mas infelizmente não deu. E o Ankalaev nem recorreu à luta agarrada, que teoricamente é o jogo dele. Ele aceitou trocar porrada e na minha cabeça a teoria que eu tenho é de que ele não quis mostrar nada do grappling porque ele sabia que poderia vencer o Johnny Walker na trocação e ele quis guardar ali, né, o jogo dele, né, as formas como ele poderia derrubar o Johnny Walker, porque o Johnny Walker é maior que ele, o Poatan também é muito grande, também é perigoso na trocação, então talvez a estratégia de grappling do Ankalaev contra o Johnny Walker poderia ser parecida contra o Poatan. Então eu acho que ele quis meio que esconder o jogo, preferiu ficar na trocação, poderia ter, né, claro, essa carta na manga, caso a luta complicasse, mas ele conseguiu se sair bem. No primeiro round, ele disparou menos golpes, mas conectou mais golpes do que o próprio Johnny Walker. Ele conectou 2 golpes a mais dos golpes significativos, né? Teve, portanto, uma precisão maior. O Johnny Walker soltou bem mais golpe, mas acertou menos. E no segundo round, o Ankalaev, aí sim, conectou mais do que o dobro do que o Johnny Walker. Então, mesmo na luta em pé, o Magomed Ankalaev foi melhor, né? E no primeiro round, o que acontece? O Johnny Walker tava bem, né? Ele tava ali mais solto, né? Tava golpeando mais na longa distância, girando bastante, o Ankalaev tentando encurtar, o Ankalaev um pouco mais plantado, Johnny Walker trabalhando muitos chutes, então ele tava com um estilo que se ele conseguisse manter por 5 rounds, é muito tempo, né? Mas se conseguisse manter esse volume e girando o tempo inteiro ali e misturando muitos golpes, né? Golpe rodado, chute baixo, chute alto, enfim, colocando todos esses elementos, pode até ser que realmente complicasse pro Magomed Ankalaev. Porém, qual que é o difícil, né? Como eu disse, são 25 minutos, é difícil você manter um volume desse, uma movimentação dessa, e o Ankalaev também não é nem um pouco besta, né? Ele tem excelentes chutes baixos, ele também soltou muitos, e ele não parava de seguir o Johnny Walker, tentando tirar espaço, tentando achar distância, então acaba meio que sufocando, e o Johnny Walker acabou ali no segundo round perdendo um pouco desse controle do espaço que ele tinha, da distância, e o Ankalaev começou a conseguir encurralar ele. Fora isso também, teve uma arma muito importante na estratégia do Ankalaev, que foi lutar com a base trocada. Ele lutou um bom pedaço ali com a base de canhoto, só que depois ele acabou trocando para destro, né? Então atrapalhou ali um pouco realmente o Johnny Walker, né? E o nocaute veio ali quando o Ankalaev estava andando para cima, né? Mais uma vez ele soltou um chute baixo, o Johnny Walker foi tentar chutar com a perna direita, só que o Ankalaev fez algo que ele tinha feito em vários momentos da luta para se defender do chute baixo, que é erguer a perna, né? Ele levantou a perna, o chute do Johnny Walker passou no vazio, e aí nessa encurtada de distância, por conta desse golpe errado, o Ankalaev conseguiu com a mão esquerda, né, segurar o Johnny Walker, meio que na nuca ali, e jogar o cruzadão de direita, que pegou muito forte. O Johnny Walker acabou indo a knockdown, né, ali na grade, e aí veio o golpe que foi sim para sacramentar, que foi um upper de direita muito forte, que a minha impressão que deu ali é que pegou exatamente no nariz, e assim, deve ter doído muito, deve ter quebrado o nariz. O Johnny Walker põe a mão até no nariz na hora ali, fica segurando, então realmente foi bem assim, impressionante, deve ter dado uma zoada legal ali no nariz. Então o Magomed Ankalaev confirma que ele está no topo da categoria e merece, né? Ele é o terceiro do ranking, venceu o Johnny Walker, que é o sétimo. O Johnny Walker é extremamente perigoso, tá? Eu quero deixar isso bem claro aqui. Ofensivamente, para mim, o Johnny Walker é um dos caras mais perigosos da categoria, né? A potência que ele tem, para mim, é igual, né? Quase que eu gaguejei aqui, igual o Poatan no risco. Né? Se o Johnny Walker encaixa golpe limpo, esses rodados, esses golpes absurdos assim, é o mesmo perigo que o Poatan leva, né, para todo mundo. É o poder de se pegar vai te apagar, né? Então realmente é um cara muito perigoso, só que ele se descuida muito mais, ele abre muito mais brechas do que o Poatan, né? Eis a diferença técnica entre o Poatan e o Johnny Walker. O Johnny Walker tem o poder de fogo? Tem, mas não tem o mesmo refino, né, nem de perto do Poatan, né? Então o Poatan tem chances, claro, de vencer o Ankalaev,
mas deu pra ver que vai ser uma luta dura, né? Lembrando, o Ankalaev é um cara da luta agarrada, é um grappler, né? Então ele pode e provavelmente vai usar uma estratégia bem diferente. Ele não deve lutar contra o Poatan dessa forma como ele lutou com o Johnny Walker, né? Porque muita gente pode olhar essa luta e falar, se ele lutar assim com o Poatan, tranquilo pro Poatan, né? Ele vai trocar chute baixo com o Poatan? Ele vai trocar mão ali com o Poatan? Acabou. O Poatan vai ganhar fácil, mas provavelmente contra o Poatan a estratégia não vai ser muito essa. Né? Pode trocar um pouco ali, mas vai fintar queda, vai tentar clinchar e grudar, vai botar um monte de recurso a mais ali que ele não precisou contra o Johnny Walker, porque ali na trocação ele conseguiu vencer a luta, né? Então a gente tem que ter essa noção, né? Que quando ele olha o Johnny Walker do outro lado, fala, bom, é perigoso, mas se precisar eu uso o plano B. Contra o Poatan, não vai ter muito, vou tentar em pé, se precisar eu uso o plano B. Não vai ter muito isso, ele vai querer ir direto pro plano B. E vale também um destaque que eu queria falar aqui nesse vídeo, né? No final da transmissão ali, rolou alguns comentários, né, no UFC Fight Pass, e o Carlão Barreto disse que pra ele o Poatan é favorito contra o Jamal Hill ou contra o próprio Ankalaev, né? Aí eu não concordei, né? Vocês já sabem minha opinião, pra mim o Poatan é favorito contra todos os nomes da categoria, do meio pesado, com exceção do Ankalaev, então eu não concordo, só que eu gostei pelo menos da opinião ali do Caio Borralho, né, que colocou um pouco de realidade, né? Ele falou, bom, ele não citou, não foi claro que ele acha o Ankalaev favorito, mas ele falou, o primeiro seria, né, o primeiro grappler que o Poatan vai enfrentar, né? Então é uma luta diferente, segundo o Borralho, é a luta mais difícil que o Poatan faria caso essa luta com o Ankalaev seja marcada. Então colocou ali alguns argumentos ponderando, né? Gente, também não é assim, né? A gente tem que ponderar bem aqui as qualidades do outro lado, né? Ser justo, né? Então, eu acho que... Eu entendo, na verdade, né? A transmissão brasileira vai falar do Poatan e tal, mas eu acho bom, às vezes, a gente fazer o que o Borralho fez ali. Faz um contraponto, né? Coloca realmente que não é uma luta fácil, até porque, de novo, vou repetir, isso dá méritos para o Poatan em caso de vitória. Né? Então, é uma luta difícil para o Poatan? Mas é isso que vai trazer o brilho, assim como foi para o Charles. Né? Enfrentou vários caras onde o Charles era zebra e isso só enalteceu quando ele venceu. Né? Então, acho que o Poatan vai sim acabar sendo azarão, mas nada impede realmente dele vencer. O Ankalaev é muito bom, tem um jogo que casa para ele, etc. Mas não é um super-humano, não é blindado, né? Não é feito de nenhum material diferente. Então, se o cruzado entrar, ele vai dormir também. Então é isso. Essa foi a luta do Johnny Walker com o Ankalaev. Resumi aqui, né? Realmente começou bem pro Johnny Walker, mas depois ali o Ankalaev conseguiu achar, né, uma brecha. O Johnny Walker deu uma errada na distância, errou o chute, acabou pagando bem caro, acabou sendo nocauteado. E vamos ver qual é o futuro dessa categoria. Se for para chutar, a próxima luta do Poatan, eu acho que vai ser contra o Jamal Hill. Aliás, ele apareceu na transmissão, foi bem destacado ali, né? Ele tá bem mais magro do que ele já estava, então pode ser um sinal de que ele está já em camp, já está se preparando, já está recuperado da lesão, já conseguiu perder um peso, então eu chutaria, né, como falaram na transmissão, né, o UFC no Brasil, se for confirmado, o UFC 301, né, o Poatan lutando ali e tal, como, enfim, falaram o tempo todo na transmissão. Eu acho que seria possível sim acontecer, mas contra o Jamal, né? Eu acho que contra o Ankalaev vai ser mais difícil, porque apesar de eu entender que o Ankalaev merece muito pela sequência de vitórias e tudo que ele vem fazendo, o Jamal era o campeão, e ele abriu mão do cinturão por conta de lesão, e o UFC prometeu pra ele que ele ia disputar. Então, eu só acho que o Jamal não luta caso a saúde dele realmente não permita, né? Assim como prometeram pro Prochazka, que ele largando o cinturão como ele largou, ele teria o direito de disputar na volta, eu acho que o Jamal é a mesma coisa. Ele vai ter preferência, mas se a saúde não permitir, o Poatan também não vai esperar a vida inteira, né? Aí pega quem tiver, que nesse caso o que sobrou é o Ankalaev. Mas enfim, comenta a sua opinião aqui embaixo, o que você achou da performance do Ankalaev. Achei muito boa, o Johnny Walker pagava R$5 para um, então era realmente muito azarão, né? Mas enfim, Ankalaev, a gente tem que ser justo, né? Apesar de eu não torcer por ele, eu torcia pelo Johnny Walker, torço pelo Poatan, né? Torço pelos brasileiros, claro, mas a gente tem que ser justo, né? Era realmente o favorito, acabou confirmando o favoritismo e vamos torcer para que na próxima, se ele lutar com o Poatan, que ele não confirme o favoritismo, que favorito ele é, né? Mas que ele seja surpreendido, né? E que o Poatan vença, ainda mais se for aqui no Brasil, enfim, sei lá o que vão fazer. Mas eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. Você acha que o Ankalaev fez o suficiente aqui para te convencer que ele é favorito contra o Poatan? Ou, como eu falei, ele escondeu toda a parte do grappling nessa luta e só Deus sabe qual seria a estratégia para enfrentar o Poatan? Quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!